Lei Henri Borel. O que essa lei pretende? Que os crimes cometidos por pais, padrastos, por responsáveis pela criança, tenham uma pena aumentada em pelo menos 1/3. É mais ou menos isso o projeto. E aí que já começam as contradições inerentes à nossa cultura. Porque esse povo que está nessa grita, supostamente por uma lei que vai favorecer as crianças, é o mesmo povo que em 2013 zombou, debochou, fez campanha contra uma lei que eles batizaram de Lei da Palmada, que não é nem Lei da Palmada, era uma lei para prevenir a violência dentro de casa contra as crianças. Essas mesmas pessoas hoje que estão promovendo o abaixo-assinado pela Lei Henri Borel são as mesmas que zombavam de uma lei que já existe. O que se proíbe é essa violência sistemática. Eu não estou dizendo que quem escreveu essa lei e que o Borel, no meio da sua dor, esteja querendo fazer isso. Eu estou falando de uma produção, de uma emergência inerente da misoginia. Com essa lei, sabe o que vai acontecer? Primeiro, o problema das crianças não vai ser resolvido, porque as mesmas famílias que querem apressar essa lei são as mesmas que zombaram da lei da palmada, porque elas querem continuar violentando as suas crianças dentro de casa. Havia até pessoas falando, não, mãe é mãe, mãe sabe o que está fazendo. E aí são até essas mesmas pessoas que querem punir a Monique, sendo que vai ficar provado que a Monique nunca espancou seu filho, nunca fez como essas mulheres conservadoras fazem. Né? Então o que vai acontecer com essa lei? O problema das crianças não vai ser resolvido. As mulheres vão ter mais uma penalidade para a qual responder. É isso, vai apenas aumentar a penalidade em cima da mulher, mãe cidadã, sendo que elas não são contempladas no meio do processo. Ao mesmo tempo que as crianças não vão ter seus problemas resolvidos e as mulheres vão ser mais penalizadas do que já são, os homens vão surfar em cima dessas coisas todas. Ou seja, só tem misoginia aí. E aqui eu não estou dizendo de uma coisa que é feita de propósito, mas estou dizendo de uma coisa que é inerente às lutas sociais. Enchorando a perda do menino Henri, a sociedade está agindo única e exclusivamente com misoginia, porque isso tudo é o objetivo de enredar mais as mulheres, voltar a queimar as mulheres na fogueira simbólica das muitas misoginias. Então eu não estou aqui defendendo Monique, que eu nem sou advogado dela, mas eu estou a defendendo como uma mulher numa situação de misoginia institucional. Essa questão, esse dado trágico da realidade, que tem a ver com estes que zombaram da lei da palmada e querem da noite para o dia fazer valer a lei Henri Borel. Ou seja, para cada Henri Borel que morreu injustamente, para cada menino desse e para cada mãe que vai ser injustamente punida, existem muitas outras centenas de crianças que não vão morrer, mas vão continuar sendo maltratadas em casa. Por essas mães que querem que a Monique seja punida pelo mal que ela não fez. Tem muita mãe aí que espanca menino, tem muita mãe aí que é até aquela coisa assim, o padrasto não pode não, mas eu sou mãe, eu bato, eu faço o que eu quiser. E chama o conselho tutelar para mim. Eu, psicólogo e professor, já vi isso várias vezes. E olha, fui ao conselho tutelar notificar e não tive respostas à altura não. Precisou de alguém morrer para as pessoas ficarem compadecidas, mas é isso, é um compadecimento para matar uma mulher que eles querem matar, seja induzi-la ao suicídio, ou juridicamente, ou existencialmente, ao mesmo tempo em que eles vão manter vivas as suas múltiplas violências, as quais eles não quiseram parar na época da lei da palmada, que continua valendo, mas ninguém nem fala dela mais, porque as pessoas querem mesmo é continuar espancando crianças e assassinando mulheres. Essa é a verdade trágica, que é difícil as pessoas ouvirem, enfeitiçadas que estão pela misoginia. Para cada criança que morre, como o menino Henri, e mães que têm vidas destruídas por serem jogadas na cova viva em nome da misoginia, existem centenas de outras crianças que vão continuar sofrendo violências e outras centenas de mães que não são contempladas no socorro que elas pedem em relação a essas violências. A Monique, ela é um ícone sobre a questão das mulheres numa sociedade que as odeia gratuitamente. Né? Assim como a Marielle tornou-se o símbolo da mulher da luta social
pela emergência das minorias e foi assassinada gratuitamente pela milícia, a Monique agora vai ser usada pelas milícias, pelos conservadorismos, pelas pessoas que zombaram da morte de Marielle, para manter a mulher no lugar que eles acham que é o lugar dela, o lugar da desqualificação, do descrédito e do descaso. Se você é um homem que entendeu isso e que cresceu compreendendo as questões da mulher, porque são as nossas questões, é a nossa salvação compreender as questões delas. E se você é uma mulher que entendeu qual é o veneno que há em todo esse processo, vamos somar, vamos crescer. Agora o que eu queria ver com vocês é que a Carla Albuquerque deu uma entrevista há um mês e alguns dias, num podcast, e eu não sei se a gente vai conseguir ficar com isso muito tempo aqui, né? Mas eu acho importante a gente repensar algumas coisas. E eu gostaria, antes de você assistir a esses pareceres dela, que é uma investigadora bem isenta, né? Ela vai mostrando como que o tempo e as investigações foram trazendo outras coisas nas quais as pessoas nem imaginavam. Mas antes que alguém comece a dizer: ah, esse povo agora está defendendo o Jairo. Nós jamais defenderemos o Jairo como ser humano. O Jairo foi um homem que fez tormentas, causou tormentas à vida da Monique. E ela foi percebendo isso com o tempo, muito mais depois que ela perdeu o filho dela, né? E ele já vinha fazendo isso com outras mulheres. Então aqui não haverá defesas em relação ao Jairo. Nós não vamos deixar de elogiar a defesa do Jairo, que está fazendo um trabalho excelente. Foi a partir da defesa do Jairo que muitas coisas começaram a ser questionadas, mas isso não inocenta Jairo, não. Não podemos dizer, a essas alturas, tudo indica que talvez ele não seja o assassino do Henri. As pessoas falam assim: ah, mas ele morreu, mas não quer dizer que tenha sido o Jairo, né? Jairo tem outros crimes nas costas, mas não deve ser o assassinato do Henri. Agora, sobre a Monique, né? As pessoas veem assim uma Carla Albuquerque dizendo umas coisas interessantes e falam assim: ai, não é possível que isso não tem nada a ver com defender os dois. As pessoas querem que a Monique seja condenada, né? E a verdade é que se essas coisas todas que a Carla Albuquerque vai apontar podem aparentemente favorecer o senhor Jairo, a verdade é que quem sobressai-se inocente nessa história toda é a Monique. E uma outra coisa que todo mundo precisa prestar atenção, e as pessoas até agora resistem, não querem prestar atenção, é que o ex-marido da Monique, né, diferentemente do que muita gente gostaria, né, que, por exemplo, as pessoas não querem pensar na possibilidade de que Jairo possa não ter matado o Henri. Mas as pessoas também não querem pensar na possibilidade de que Leniel esteja devendo muita coisa. O que a gente vê hoje é um conluio entre o pai do menino e outras instituições. Então a Carla Albuquerque, de maneira muito isenta, vai mostrar, por exemplo, e ela vai dizer isso com conhecimento técnico, como que o hospital ocultou tantas coisas. O hospital ocultou tantas situações, demorou meses, por exemplo, para entregar um raio-x, enfim. Vou deixar vocês assistindo aí, que a Carla Albuquerque é muito melhor do que eu em todas estas questões, não é verdade? Então, preste atenção nisso, e a ideia é que vocês entendam que a Monique ela é completamente inocente. E as pessoas ficam com medo de inocentarem Jairo. O Jairo, mesmo que ele seja inocente em relação à morte do Henri, ele é um ser humano muito complicado, é só vocês verem os vídeos recentemente que a gente colocou, né? Agora, a Monique é completamente inocente e eu acho incrível que as pessoas não consigam perceber isso, sendo que a juíza trabalhou melhor do que a defesa dela, porque a juíza detectou a inocência dela e a absolveu sumariamente, né? Até que veio o pai do Henri, hoje, né, vereador eleito, com um poder exorbitante na mão, mas nada disso, até onde a gente puder, nada disso vai nos fazer parar de mostrar a verdade dos fatos. E é isso que a doutora Carla Albuquerque aponta, e eu gostaria que você entendesse isso. Preste bem atenção, porque junto com todas essas questões, nós temos o senhor Leniel, que já estão provando aquilo que a gente dizia também há 3 anos atrás, que ele era um oportunista, que ele era um aproveitador de mulheres, que enquanto ele fica apontando os supostos erros da Monique, que não houve erro nenhum da parte dela, houve apenas julgamento, né, dessas pessoas contra ela,
Ele sim, ele pegou a mulherada, mas pegou mesmo, né? Desculpe o termo, mas ele saiu comendo a mulherada, arrancando dinheiro da mulherada. Hoje ele está casado aí com essa médica, me parece que é dermatologista, mas ele continua lá com as suas relações escusas, agora está com muito poder na mão. E enquanto isso, a Monique está lá presa, inocente, sem poder contestá-lo aqui fora. E na medida que a gente vai entendendo que o senhor Jário talvez não seja o assassino do filho da Monique, a gente também precisa entender que este pai já deu muitos rastros e muitos lastros de que alguma coisa muito grave ele deve. Não podemos dizer ainda o que é, mas se todo mundo começar a entender o que a investigadora técnica está dizendo, todo mundo vai começar a aclamar, dizendo o seguinte: se Jário tem de ser condenado, Liniel precisa urgentemente ser investigado. Preste atenção nas palavras dessa sábia mulher. Mas eu vou te dar um caso melhor ainda, não é nem o do Cariani. Do Leonardo. Eu tenho um outro pra te falar depois. Mas pode falar. Henri Borel. Tá. O que tem o Henri Borel? Vamos ver. Não tá encerrado. Não foi nem julgado. Ele não foi nem julgado. Eles foram pronunciados, mas não foi julgado. E é assim... um balaio de gato aquilo ali. Tem mais coisas. Muita. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E assim, mas de novo, a gente tem que aguardar, né? Eu já ouvi o promotor, já conversei com várias pessoas que estão ligadas dentro do caso, da mesma forma que já conversei com o outro lado. E conversei com peritos externos. Tem coisas ali que são bizarríssimas naquele processo e naquele caso, que para mim são inexplicáveis. Mas do nível do Bruno que você contou pra gente, que não passa... São só teorias? Não. No caso dele são comprovações. A gente vai ter que esperar. Só que ele... Tudo... Assim, ele já... Esse caso foi julgado pela imprensa, pela sociedade. Uhum. Só que tem muitas coisas que a própria sociedade não sabe. Tipo, pode falar? Enfim, para começo de conversa, quando eles são presos e tem o processo, o hospital, o Barra D'Or, demora 6 meses para entregar o raio-x do Henri Borel. Esse raio-x só vai fazer parte do processo 6 meses depois. 6 meses depois, a gente tem um lapso temporal bastante grande. Você imagina um caso que começou aqui, 6 meses estava num furdunço aqui em cima. Quando a gente olha o raio-x, está escrito o nome dele. Aqui o Henri Borel, tem a data. Tem aqui o corpinho do menino, tá ligado, a gente vê, né, as imagens dos eletrodos, inclusive. E a gente vê o seguinte, um pneumotórax bilateral. O que é um pneumotórax bilateral? Na hora que foi feita a intubação, teve uma perfuração no pulmão direito e depois no esquerdo. Ou começou no esquerdo e depois no direito. Esse raio-x, você só vai fazer o pneumotórax bilateral se você estiver vivo. Então, se ele está no hospital e tem um raio-x de pneumotórax bilateral, alguém tem que explicar o que aconteceu ali. A questão toda que ninguém explicou até hoje, ninguém consegue explicar, é por que é que esta criança precisou de atendimento médico. Por que é que ela chegou lá precisando de atendimento médico? Tem muitas coisas estranhas nesse dia. A gente está falando do Barra D'Or. É um hospital de ponta no Rio de Janeiro, tipo Einstein, tipo Sírio aqui em São Paulo, né? Um hospital de elite. Naquela noite, nenhuma câmera do hospital funcionava, só naquela noite.
E aí eu não estou dizendo câmera dentro da emergência, estou dizendo câmera ali na recepção, sabe? Quando você chega, tem câmeras, né, no prédio. Estacionamento tem. E aí aquelas câmeras poderiam ajudar a saber se tinha um movimento, se o menino se movimentou ou não se movimentou, entendeu? Aquilo não existe. O hospital diz que as câmeras estavam em manutenção. O elevador ele estava esfalecido ali, né? Não, o menino estava desmaiado, assim. A questão é que a gente precisa saber se ele entrou no hospital com vida ou sem vida. Se teve algum movimento. A gente não tem essas imagens. A única imagem que a gente tem é dele descendo o elevador e não existe mais nada. Aquelas imagens da recepção do hospital não existem. Uma das coisas mais pedidas pela defesa. Pela defesa, mas as imagens não existem. Então, aí a defesa, eu preciso das imagens, eu preciso das imagens. Mas você concorda que as imagens vão te comprovar se você está falando a verdade ou mentira. Ela te coloca numa situação mais frágil, porque você não tem um elemento para dizer, você não viu se a perna mexeu, se isso, como é que estava, enfim, inclusive eles ali dentro. A defesa fala que ele chegou no hospital com vida. Eles falam que o menino chegou no hospital com vida. Aí ele vai ficar 3 horas e meia, esse é o período, 3 horas e meia, em processo de... Porque, assim, o que acontece? Eles vão tentar, né, fazer uma reanimação do menino. Tanto que eles vão fazer a intubação do menino. Você não intuba cadáver. Eu fui atrás de um monte de especialistas, eu fui atrás de teoria médica. Qual é o tempo que você fica, por exemplo, digamos que ele estivesse, o que a acusação alega? Que ele chegou cadáver, que ele chegou morto no hospital. A acusação alega. Alega que ele chegou morto. Ok. Então, o hospital pode... Não, vamos tentar, porque de repente a gente consegue ressuscitar aqui. Quanto tempo você vai ficar fazendo ressuscitação? Não são 3 horas e meia. Tá, mas se você for médico... Não, até mais. Tem já... eu fui atrás de teoria nessa área, né, de medicina legal. Já tentaram até... Tipo, quase 90 minutos, mas não 3 horas. Se for médico e tiver influência no hospital? Se ele for médico e tiver influência, mas que influência? Influência de ser poderoso na cidade, de ser político, de ser político, de desligar as câmeras, de falar, faz isso, de alterar todas as provas. Mas pneumotórax bilateral no menino? Não entendi. Alterar todas as provas. Mas que provas? Como é que você altera um raio-x? Eu não entendi. O raio-x quem entregou foi o hospital e foi entregue depois de muito custo, com uma ordem judicial. Esse raio-x foi parar 6 meses depois. Tá lá, um pneumotórax bilateral. Isso ele não tem como fazer. Foi feito com a intubação, pneumotórax. Exatamente, é a perfuração do pulmão. Um pulmão perfurado... Você acha, então, que pode ter sido uma falha médica que aconteceu com o menino? A gente tem que parar para lembrar que a gente estava vivendo a pandemia, tá? A gente estava no meio da pandemia. Os médicos estavam esgotados, né? Todos os médicos estavam esgotados. Não tem nenhuma área da medicina que não tivesse, porque os médicos estavam trabalhando o tempo inteiro, sem parar. E aí, o que acontece? Quando imagina você tá, né, exausto, está todo mundo exausto. Você pode, sim, e eu não estou aqui dizendo de forma alguma que médico vai fazer. Não, às vezes pode ser, né? Infelizmente, na tentativa, né, de trazer, do salvamento, a pessoa cometer uma imperícia, mas não estou dizendo que nada daquilo é intencional. Aí, esse raio-x vai chegar lá na frente... 6 meses depois, tem a comprovação de um pneumotórax bilateral. Aí tem a coisa mais bizarra do mundo. Eu também tenho o processo inteiro. Esse processo não está em segredo de justiça. No processo, tem as fotos do menino Henry. Todo jeito. Cabeça, bracinho, os 2 bracinhos, perninhas e as costas. A gente não tem essa parte aqui, ó, o tronco. Não existe. No processo. Não existe essa foto.
Aí, o que o médico legista vai dizer? Que o menino morreu de uma laceração hepática grau 2. Laceração hepática grau 2. Ok. Muito bem. Fui atrás também, porque quando a pessoa fala laceração hepática, né? É fígado. A gente já ficou imaginando, né? Isso aqui, foi espancado tudo, ali. Cadê a foto? Não existe essa foto, tá, gente? Não existe. Aí fui atrás, fui conversar com médicos também legistas, com hepatologistas, para entender o que é uma laceração hepática e quantos graus a gente tem de laceração hepática. A medicina diz que nós podemos ter até grau 4. Alguns manuais vão diferenciar esse 4, pode ser 4.5, que vira um 5, entendeu? Mas quase enfim, um 5. O que acontece? Eu perguntei. Grau 1 mata? Todos os médicos para mim. Não. Grau 2 mata? Não. Grau 3 mata? Se não tiver atendimento médico, pode vir a óbito. Dali para frente, grau 4, sim. Você precisa de emergência muito rápida. Aí eu falei, mas o que raios é uma laceração hepática? Aí, o médico, adorei, foi a melhor explicação que eu tive. Ele falou, você não corta seu dedo assim? Se a gente não corta dedo? A gente corta os nossos órgãos também. Você pode ter, às vezes você vem até uma batida de carro, sabe assim? Sim. O cinto, dependendo da força, você vai ter uma laceração. A mesma coisa que você teve aqui, você pode ter nos seus órgãos internos. Você fica em repouso, aquele órgão vai se regenerar. Aí eu perguntei, aí fui ler, fui procurar. Laceração hepática grau 2, né? Índice de mortalidade, não tem. Tá escrito, tá lá. No processo. Que ele morre. Laceração hepática grau 2. Bom, aí, no processo, tem 6 retificações do laudo necroscópico do Henri Borel. 6. Dá pra ver o que modificou? Cada hora era uma coisa. Primeiro o nome do hospital, depois a cor do olho. Eu falei, gente, quem que é essa pessoa que eles estão escrevendo aqui? Bom, mas nas 6 tem algo muito curioso. Nas 6. O quê? O médico legista escreve, não há sinais de maus tratos. Está escrito nas 6. Ou seja, laceração hepática grau 2, não há sinais de maus tratos. E tenho um raio-x de um pneumotórax bilateral. Muito bem. Rio de Janeiro vai ter uma audiência aonde os peritos vão falar. A juíza quer ouvir, né, os médicos legistas. Eu estava nesse dia, no Rio de Janeiro. Eu assisti. Isso está gravado, tá? Tem essa oitiva, essa audiência gravada. Inclusive tem no nosso canal, porque a gente reproduziu ela inteira lá. Aí vão começar a fazer perguntas para o perito. O perito não sabe responder. Falei. Aí pergunta para o perito, uma hora ele pergunta assim, quem tirou as fotos do corpo do Henri? Ele não sabia responder. Como essas fotos foram parar no processo? Ele também não sabia responder. Bom, dito isso, eu não estou dizendo, não quero, nem Jairinho, não quero nem defesa, nem... Você entendeu que tem um balaio de gato aqui no meio? Sim. Grande, mas a gente já comprou... Não é? Se você me perguntar o que eu acho assim, esse processo ganhou tanta mídia e a mídia não teria para onde desaforar esse júri. Você tem que desaforar para Marte, né? Porque todo mundo conhece a história. Então, se você me perguntar, eu acho que não há o que você leve ali que o júri não esteja contaminado. Eu acho que a possibilidade dele ser condenado é gigante. Tá? Mas eu acho que isso vai subir. E aí todos esses erros processuais vão ser expostos. Que podem anular o júri depois. E aí, exatamente, porque
Cara, numa boa, não tem câmera. Um hospital de ponta dizer para mim que aquelas câmeras não funcionaram, e assim, não tem nem para ajudar nem A, nem B, nem C, a gente não cola. Só aquela noite, não, então depois funciona, mas aqui não gravou, não sei o que, o sistema não funcionou. Fala, ai, gente, tá puxado isso. Muito bem, então vai, não tem. Aí, então a gente não sabe como é que fica 3 horas e meia em processo de reanimação de um cadáver. Eu falei, bom, depois a gente vai entubar um cadáver. Aí eu até perguntei para alguns médicos, não, a gente entuba cadáver nas aulas de medicina, né, para ensinar. Aula prática ali. Mas você não entuba cadáver é cadáver. Chegou cadáver, você vai dizer, ó, chegou cadáver, ele tem que ir, né, para o serviço de verificação de óbito, para entender do que ele morreu, que é o caminho correto. Se o serviço de verificação de óbito entender que tem algo criminoso ali, ele tem que mandar para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia médica. Aí, esse menino vai para lá, tem 6 laudos necroscópicos, aí o médico legista atesta que morreu de uma laceração hepática grau 2. Conversei com vários hepatologistas, grau 2 não mata ninguém. Poderia estar brincando, bateu a barriga, né? Enfim. Uhum. Aí... não tem a foto daqui, né? Que a gente escutava, né? Que isso aqui deveria estar tudo arroxeado, espancado, né? De espancamentos. E aí tem lá, nas 6 certificações, nas seis, tem um monte de coisa que mudou, menos isso. Lá nas observações do próprio médico legista, que ele vai assinar, não há sinais de maus tratos. Foto então, dos braços, das pernas, não tem marca nenhuma também. Hã? Nas fotos dos braços, das pernas, não aí a gente vai encontrar. Só que chutou o tronco do menino. Aí o que acontece? Ele vai ter as coisas punctórias, né, que ele recebeu, soro, né, então tá aqui, ele vai ter aqui no corpinho. E a maca onde ele ficou, que foi feito a reanimação, né, pra fazer lá as massagens e tudo mais... A maca tem bolinhas, sabe aquelas coisas? E você tem que fazer uma coisa... Os médicos estavam me explicando, né? Os médicos socorristas. Você não pode fazer uma coisa... um negócio que é muito mole, né? É duro. Então, você tem que botar pressão. Essa pressão que aparece, essas bolinhas, são do negócio da maca. Entendi. Uhum. Da textura da maca. Vamos lá. Aí... eu fui perguntar também, eu perguntei, aonde tá, né? Porque esse menino, quando chegou, por exemplo, se você chegar, passando uma primeira coisa, mesmo desmaiado, meio sem vida, eles vão te ligar em aparelhos, né? Sei lá, para ver se você tá com batimento cardíaco, qual é a sua oxigenação, pressão, tudo isso. Eles ligam a gente. Esse menino também foi ligado, O prontuário médico sumiu. Muito bem, sumiram com o prontuário médico. O prontuário médico não existe, o prontuário médico não faz parte do processo. Aí eu fui conversar com os nossos queridos hackers, a galera da área de tecnologia. Eu falei, cara, essas maquininhas todas que a gente liga para ver batimento cardíaco, sabe o que eles falaram para mim? Carla, o hash fica todo lá, todas as informações. É só você puxar que horas que você ligou. Ele está ligado na máquina 32... de 8h30 às 10h30, todas aquelas informações da máquina 32 são certas. O monitoramento é só você puxar o resto da máquina. E aí, eles fizeram isso? Não. Os hackers não conseguem não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você teria como pegar isso. Então, sim. Porque tudo é eletrônico, gente. Não é que o cara pegou, fez ausculta com negócio. Não, ele ficou ligado em monitoração. Tinha um monitoramento. Inclusive, no raio-x dele, aparece os eletrodos de monitoramento. Cadê todas essas informações? Não existem. Essa é uma realidade. Dá pra gente ter hoje? Não dá. Se passou muito tempo. Para conseguir esse raio-x, foram 6 meses. Aí o hospital se sentiu obrigado a colocar, né, a entregar o raio-x para que hoje ele faz parte do processo. Vamos pegar aqui. Digamos que ele tenha cometido os piores crimes. Vamos pegar o Champinha? O Champinha cometeu crimes horríveis? Sim. Opa.
Ele matou o Henri Borel? Não. Então o Champinha tem que responder pelos crimes que ele cometeu. Sim, claro. Eu não sei que crimes esse Jairinho cometeu, eu nunca investiguei a vida dele, né? Tem muitas histórias em volta dele, do pai dele, enfim, precisa ser investigado. Mas isso faz ele ter matado esse menino? Como que ele... Então, como é que é feito um pneumotórax bilateral? Como? Aquilo só pode ter sido feito na intubação. Tem as oitivas das médicas. Não. O cara era médico. Extremamente poderoso. Não. Tem as oitivas das médicas. E as oitivas das médicas, aquilo é muito claro. Ele não teve acesso às médicas. Porque ele entra na emergência... Teve um depoimento da empregada, da babá, que ele maltratava a criança dentro de casa. Eu conversei com essa babá. E aí? Essa babá já conta uma outra história. Lógico, tá com medo aí. O cara é extremamente poderoso aí. Não sei se tá com medo, não. Eu conversei com várias pessoas. Isso que eu tô querendo te dizer. Esse é um caso muito complicado também. E faltam muitas peças nesse quebra-cabeça. Estão empurrando pra gente coisas que são, assim, gente, difíceis da gente aceitar. E para que serve a perícia? A perícia, ela serve para elucidar todas as dúvidas. Então, é o seguinte, você vai chegar aqui e vai falar, bom, isso aqui é um papel, isso aqui é um plástico. Aí a perícia vai falar, não, isso aqui é um papel, isso não é plástico. Então, não há dúvidas, isso aqui é um papel. Então, se a perícia está dizendo uma coisa, a gente precisa respeitar a perícia. Não tem como ele entrar lá, ele não entra, ele não faz uma intubação, ele não faz nada disso, ele não tem como fazê-lo. Ele não tem como... entende? Assim, tem muita coisa estranha. Quando um perito não sabe explicar, e assim, tem muito fio solto. Está escrito no laudo necroscópico. O perito teve 6 oportunidades para escrever lá. Sinais de maus tratos. Tô te falando, não existe. A gente abre aqui o processo e te mostra. A gente tem que esperar esse julgamento. O que eu tô te dizendo é o que eu li no processo. Eu tô te contando o que eu li no processo, independente do que falou a promotoria, do que falou na defesa. Aí, com os achados do processo, a gente foi buscar para entender o que é uma laceração hepática grau 2. Porque é disso que está escrito que o menino morreu. Por que ele tem um pneumotórax bilateral e isso foi negligenciado? Como é que o médico legista não tem esse achado? Eu ainda fui perguntar para outros legistas, porque o menino tem feito o corte aqui, né? Você tem que fazer. Quando você faz essa abertura, eles enxergariam, porque aí a olho nu fica mais incrível. Você vai ver lá, né, a perfuração pulmonar. Por que isso não consta? Entende onde eu quero chegar? Tem muitas coisas que estão assim, são estranhas. Você acha que esse menino poderia estar brincando, machucou sozinho? Eu não sei. O Jairinho leva ele pro hospital, aí tem um erro médico. Várias pessoas morrem por erro médico hoje, a gente sabe disso. Sim, a gente e lá não aconteceu sabe. mais um erro médico. A gente não sabe. E tem muito mais. O Jairinho é inocente. E tem muito mais coisas que eu conto para você depois em off, porque eu também não quero colocar vocês em situação complicada, que dizem respeito a esse caso. Estou te dizendo o que está no processo. Sim. Que até então é a verdade. E, ela está dizendo que eu não quis ouvir o lado dele? Não, ele foi chamado várias vezes. O advogado dele também me enrolou bastante. Do Leniel, muitas vezes. Agora ainda tem uma história aí de uma pastora também. Ixi, agora a coisa está pegando fogo. O pai do Henri Borel, ele montou uma ONG depois, montou? Montou ONG, agora vira vereador também. Você chegou a falar com ele? Várias vezes a gente chamou. Ele não foi? Ele chegou aí em podcast também, né? Porque quando ele soube que nós estaríamos ouvindo a defesa também, aí ele não quis. Mas não existe, eu não quero. Tem que ouvir os dois lados, Exatamente. Claro. Eu não vou fazer isso. Claro. Não existe, você não vai me manipular. Eu vou ouvir os dois lados. Eu vou ouvir um e vou ouvir o outro. E vou ouvir, assim, de forma... Porque eu não sou juíza, gente. Sim, entende? Sim. Eu vou fazer perguntas. Mas o que aconteceu? Como que foi isso?
a Monique disse que o menino chegou passando mal em casa. Como é que você entregou ele? Porque ela fala que ele estava inapetente, ele chegou, né, vomitando, deu um banhozinho e não sei o quê. A gente vai fazer perguntas, ele vai contando, ele conta se ele quiser. Se ele não quiser, ele não conta também. Quando ele soube que a gente estava ouvindo o outro lado, ele ficou, não quis falar. Aí, não só eu não só vou ouvir o outro lado, como eu vou buscar profissionais que não tenham a ver com o caso. Entende? Claro, que não é nem da defesa nem da acusação. Digamos, você é um perito de fora. Falar, Rodrigo, vem cá. Olha esse processo aqui. Me diz o que você acha. Você vai olhar e falar, Carla, temos aqui isso. Isso aqui é estranho mesmo. Entendeu? Ou não, isso aqui faz todo sentido. Mas assim, eu vou principalmente esses casos que são muito enrolados. Porque tem casos que você olha assim... E não tem erro. Ele tá translúcido ali. Você tem tá muita vendo informação. Tudo. Agora, tem outros que são muito estranhos, gente. Mas você não é juíza. Então você pode ser parcial. Se eu sou parcial? Não, mas aí, nesse caso, não é questão de ser parcial. No primeiro momento, com a informação que a gente recebia... Né, do jeito que a gente recebia, você olhava para aquilo e você fala, pô, né, absurdo isso. Um caso sério, uma criança, né, e assim, de fato, nós temos uma criança que morreu. Independente de como ela tenha morrido, uma criança que morreu. Né, ou de morte natural, ou de uma fatalidade, sim. Ou de um homicídio, uma criança morreu. Um grande impacto. Eu falei, bom, vamos entender esse caso. Então, no primeiro momento, estou impactada também pela notícia que está chegando para a gente. E a notícia, naquele momento, chegou via Rio de Janeiro. Quem está fazendo a cobertura daquele primeiro momento, foi a única emissora que chegou ali primeiro foi a TV Globo, na época, né? A repórter ali do Extra. Aí, vamos ouvindo. As primeiras pessoas que nós ouvimos, inclusive, foram o promotor. O promotor é ótimo, um promotor muito bom, diligente. Ouvimos o que ele tinha para falar, mas tudo baseado... num primeiro momento, sem ter aquele laudo necroscópio, sem ter aquele raio-x, não existe, aquele raio-x ainda não estava no processo. Aquele raio-x vai aparecer depois, a pedido da justiça que o hospital entregasse aquele raio-x, porque o hospital não entregava nada, não entregava prontuário, não entregava nada. Aí entregou, a única coisa que o hospital entregou, gente, foi aquele raio-x. Não existe mais nada. E aí tem os depoimentos das médicas. E é normal o hospital entregar, assim, mesmo sem pedir? Olha que já entrega tudo pedido, num caso como esse, né? O hospital tem que entregar. O hospital segurou, né? Gente, temos aqui estão dizendo que isso aqui é um homicídio, então ele tem que entregar todos os documentos, ainda mais, sabe, a pedido ou da justiça. Eu sei que ele tem, mas é o hábito normal o hospital postergar isso ou não? Olha só, quando a gente está falando... Não, por exemplo, o teu prontuário médico, quando você vai a um hospital, pode ser numa emergência ou ficar internado, quando você sai de lá, você tem o direito de levar o seu prontuário médico com você. Tá? No caso do menino, ele é um menor. Esse prontuário médico tem que ser entregue para os pais dessa criança. Entende? Então, você vai e entrega para os pais. Não foi entregue para ninguém. Muita coisa estranha aconteceu dentro daquele hospital. Realmente, aquele hospital é uma caixa preta. É uma caixa preta, a gente não tem um monte de informação. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Tem que abrir essa caixa. Por que a gente não tem essas informações? Não significa... Então, assim, mas a gente tem que olhar, a gente tem que checar. E assim... Você está certo. Não, e o meu trabalho eu vou ficar... E assim, até que, né... provar. Não, alguém tem que me explicar por que, de novo, o médico legista... escreve que não há sinais de maus tratos. Se foi o que foi mais falado. Cadê? Tá escrito pelo médico legista. Tá lá no laudo necroscópico. Eu fiquei procurando, eu falei, mas será que eu tô lendo certo? E eu vi. Aí eu falei, nossa, mas mudou. Já tinha... Ele tem 6 retificações. Eu falei, mas nenhuma das 6. O cara era amigo de vários médicos, né? A informação que a gente tem é que ele estudou medicina, mas ele nunca praticou medicina. Não praticou? Nunca praticou medicina. Nunca.
Mesmo aquilo que ele vai fazer no elevador, que é descer e fazer aquela, tipo, uma respiração boca a boca, os próprios médicos dizem que aquilo não é efetivo, você tem que fazer de uma outra forma. Reanimação. Os médicos de socorristas, eles passam por uma reciclagem, agora eu não vou saber te precisar se é anual, se é de 6 em 6 meses, porque essa metodologia, ela precisa ser checada, se você está fazendo da forma correta. Por exemplo, você tem que empregar força, né? Então, mas uma coisa é para um corpo adulto, para uma criança é diferente. Exato. Tem que estar numa superfície rígida, não pode ser numa superfície flexível, porque senão essa massagem cardíaca ela não tem eficiência. Então, qualquer coisa, por exemplo, a gente vai fazer, a gente também vai, sei lá, soprar na boca de alguém, né? Mas tem um jeito correto. E muitas vezes, quando você vai fazer essa prática, né? Isso vários médicos me explicaram, você pode fraturar, inclusive, aqui, esse osso, porque você tem que botar força ali para massagear o coração. Então, você pode realmente, tem pessoas que voltam e tem fraturas aqui, tem machucados, que esses machucados são em decorrência desta massagem, entende? Agora, a coisa mais chocante é você ter foto do menino inteiro, mas não ter essa foto aqui também. Por que não tem? Tem uma menina que falando que é advogada e já trabalhou em hospitais e tem cheiro de erro médico. Caramba, velho. Entendeu? Então, assim, a gente precisa esperar. Eu sei que, de novo, aí falamos do nosso sistema de crenças. Eu mexi com o seu hoje. Eu tô revoltado aqui, velho. Eu mexi com o seu sistema de crenças, porque o nosso cérebro, inclusive, ele trabalha, não, isso aqui pra mim já tá ok, eu já entendi, tira, não quero mais falar, eu já processei. Aí, de repente, eu tô te dizendo que você tem que, vamos voltar e vamos olhar, porque assim, tem que ser perfeito. De novo, vamos voltar que nós pagamos impostos caríssimos, então tudo tem que ser irretocável. Você para pensar o tanto de tempo que você trabalha para pagar imposto. Esses serviços têm que ser irretocáveis. A gente está falando... Não, a gente está falando de uma coisa muito séria. A restrição da liberdade. Não pode ter erro. A gente tem que ter certeza. Certeza. Só isso. Não, temos certeza. Porque fica assim mesmo. Mas a galera... Se fosse o Robertinho, eu ia querer que, né, quero 100% de certeza. Não, mas eu vou te falar, a galera que já teve pena de morte, se é a favor ou contra, não dá pra ter. Pena de morte no Brasil? De jeito nenhum. Você vai dar esse poder pro Estado? Pois você tá louco. Você vai dar esse poder pro Estado, você acabou de falar, olha o poder, você vai dar esse poder. Ele vai acabar com os inimigos dele, tudo errado, mas morreu um monte de gente que não era pra ter... É muito poder que você tá dando não dá. E eu não sei. Não dá nem pra pensar, é indiscutível. Eu também acho que não, a gente teria... Olha só o que aconteceu, né? A gente tem escola base, Casa Evandro... Não. A gente tem que ficar no pé. O meu papel é ser chata. Eu sou a chata, eu vou... E a pessoa vai ter que me explicar.